Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Dr. Play Podcast. Aqui a gente fala sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Toda semana estamos aqui na Dr. Play trazendo um assunto muito pertinente e hoje voltando a falar sobre saúde da mulher com uma profissional que tem mais de 30 anos aí de mercado, especialmente voltado à mastologia, sempre surpreendendo, nos surpreendendo também, que está inclusive com um projeto novo, que já ela vai falar sobre o projeto Pérola, ela, doutora Joana Barros. Bem-vinda, doutora. A gente vai falar sobre mamografia, exames de mama em geral, mas tudo levando para a saúde da mulher. Obrigada por ter voltado aqui no Dr. Play Podcast. Sempre é um prazer estar aqui, né, com você, que já é minha parceira de longa data, minha paciente também, e estar falando sobre câncer de mama, sobre prevenção, é muito importante porque a gente está se deparando com um número cada vez maior, né, de casos, e a gente precisa estar atenta, né? Precisamos estarmos todos atentos para detectar precocemente, que continua sendo a coisa mais importante, Heloísa, detecção precoce. E detecção precoce do câncer de mama significa cuidado, critério, qualidade, e muitas vezes isso não é observado. Então, prevenção a gente vê que é importante para tudo. E a gente vê muito a doutora, né, principalmente no mês de outubro, né, dando entrevistas, né, em vários canais de comunicação. Mas ela está aqui, inclusive, propositalmente, a gente está no mês de maio. E que não tem data, não tem hora. A gente estava falando, inclusive, aqui nos bastidores, que nesses 30 anos aí de uma carreira ainda a senhora se surpreende bastante. Então, esse assunto é realmente para ser colocado na mesa a qualquer tempo, né, doutora? O tempo inteiro, tá? Assim, tá muito aquém do que deveria, né? Nós estamos falando de uma doença milenar, né? Desde que o mundo é mundo, que o câncer de mama existe. Há mais de 100 anos que a mamografia, que é um exame super importante, também que deveria ter qualidade, mas infelizmente o rastreamento mamográfico, ele deveria cobrir em torno de 70% das mulheres entre 50 e 70 anos, para que a gente realmente conseguisse reduzir a mortalidade por câncer de mama. E de maneira geral, as cidades que conseguem um rastreamento mamográfico melhor, elas estão por volta de 30%, né? A Paraíba não chega a 30%. E uma coisa importante, Elo, o rastreamento mamográfico, até a pandemia, ele tinha dado uma melhorada, uma cobertura maior, né? E depois da pandemia, a partir da pandemia, houve realmente uma perda dessa continuidade que a gente até hoje não conseguiu reaver. Então, não conseguiu equiparar, não conseguiu diminuir. Continuamos muito abaixo do ideal. E o que é mais preocupante é que a mamografia é um exame de rastreamento, é padrão ouro. Padrão ouro significa dizer que não tem ressonância, não tem ultrassonografia, não tem outro exame que se compare a ele para a detecção do câncer de mama. No entanto, a gente se depara o tempo inteiro com inverdades sobre a mamografia, que causa câncer, que mama pequena não pode ser feita, que dói, né? A gente vai falar sobre isso. Então é muito importante que haja essa desmistificação, que isso seja constante, que a gente não deixe de lado essa atenção com a importância da mamografia. Então, vocês perceberam, né, o quanto vai ser rico essa nossa conversa, que é uma conversa mesmo até, não é nem de apresentador com entrevistado, é paciente médico aqui, e é desse jeito que as pessoas gostam de entender de uma maneira muito clara, direta, sem arrudeios, sem chat GPT, sem inteligência artificial, é diretamente com quem estuda e já está no campo há muito tempo, né, doutora? E antes da gente começar oficialmente, a gente já começou, né? Mas eu queria convidar todo mundo a se inscrever nos nossos canais. No YouTube estamos como Dr. Play Saúde. O nosso Instagram é @drplay. E se você quiser saber mais sobre os nossos serviços, drplay.net. Doutora, a senhora já começou falando, né? Até vários mitos, várias verdades, muitas coisas ainda que as pessoas criam um misticismo em torno. Mas qual é o principal erro, né? O mais comum que as mulheres, quando se trata de saúde da mama, ainda cometem bastante em pleno 2026? Na verdade, não é culpa da mulher, é culpa de quem está responsável
por conduzir essa mulher por um caminho seguro, né? Então, a falta de informação correta. A gente precisa falar sobre câncer de mama de uma forma, como você falou, acessível, né? Não há inteligência artificial que faça isso. Você pode ter aplicativos, você pode ter um monte de coisa que te ajuda. Eu sou fã também e uso. Porém, existe o fator humano, que necessita de profissionais que, com empatia, com compromisso, com responsabilidade para conduzir essas mulheres nas etapas. E não só médicos, nem mastologistas. Eu estou falando de uma cadeia que começa lá da atenção básica. Aquele agente comunitário, que é o primeiro ponto de contato da saúde pública com a mulher, por exemplo, ele precisa estar preparado, ele precisa passar por uma capacitação para poder ele levar essa mensagem para a mulher. Olha, câncer de mama é uma doença que mata muitas mulheres no mundo inteiro. Não existe ninguém que possa se prevenir completamente. Então, você pode ter câncer de mama. E vamos aqui ver o que é que a gente pode fazer para te ajudar. É nesse nível mesmo. Uhum. E a partir daí, ir galgando, né? Vamos, 40 anos, vamos fazer a mamografia. Antes disso, antes de qualquer coisa, ensinar a mulher a se enxergar, né? A se tocar. Ah, mas eu não sei, meu peito, eu acho um monte de caroço. Hoje eu conversei com uma paciente super orientada, a mama bem pequena, e ela disse para mim: doutora, como que eu devo fazer esse exame? Porque eu tenho muitas dúvidas. Aí eu olhei para ela e disse: eu também, sou mastologista há mais de 30 anos, examino a minha mama com frequência e ainda assim eu tenho dúvidas. Mas essa dúvida não me impede de realizar aquilo com frequência. E é essa frequência, essa rotina que vai fazer com que eu conheça cada vez mais a minha mama e perceba alterações pequenas. Até pegando esse gancho, né? Que, na verdade, acredito que a senhora esteja falando do autoexame. Autoexame, exatamente. E aí, muito tempo a gente via na mídia aquela questão, né? Sempre voltado para o autoexame. Mas, por outro lado, tem aquela outra questão. O autoexame, de fato, é recomendado, porque se a gente realmente percebe algo diferente no nosso seio, no autoexame, que não descarta nenhum outro desses exames, é porque o negócio já está um pouco mais avançado. Ainda assim, a senhora mesmo como mastologista, orienta as suas pacientes a fazerem o autoexame? Sim, eu oriento e eu mesma faço, tá? Porque existem patologias que burlam, que são cavilosas, como a gente diz, né? Então, elas podem até fazer uma mama densa, por exemplo. De repente, você faz uma mamografia e não faz um ultrassom. E mesmo fazendo ultrassom, pode ter uma lesão que ela está tão ali entremeada no meio do tecido que nem a mamografia nem a ultrassonografia vão ser capazes de encontrar. E às vezes aquilo já é palpável. Então tem pacientes que chegam para a gente com mamografias feitas recentemente, dizendo: olha, doutora, não deu nada na minha mamografia, nem no meu ultrassom, mas eu estou sentindo isso aqui. Aí a gente vai e realmente, aí você procura aquilo com malícia e você encontra, né? Então, para você ver como é importante você somar o que o paciente te diz com o que você examina no paciente, com a mamografia e com o ultrassom. São etapas que precisam ser conectadas. Engraçado que isso, inclusive, induz, né, nós mulheres a conhecer o nosso corpo. Sim. Porque muitas vezes a gente, de fato, passa despercebido, a gente não conhece. A gente olha assim no espelho, vê esteticamente, mas não há esse Heloísa, toque. há uns 2 meses atrás, eu fiz exame de uma paciente. Ela tinha a mama bem volumosa. Ela passou por mim para uma consulta. E eu sempre faço uma avaliação clínica estática, dinâmica. Peço para levantar os braços, apalpa a axila, né? Então, e quando ela pedi para levantar os braços, eu já vi uma tumoração enorme aqui embaixo na mama dela, com retração da pele. E ela não tinha visto aquilo, né? Uma pessoa que vive enlouquecida, trabalhando com um monte de coisa para fazer, ela não percebeu que a mama dela tinha um caroço de todo tamanho, eram quase 4 centímetros. Nossa. Grande, né? E ela não tinha percebido. Se ela tivesse o hábito de se tocar, ela teria encontrado, né? Então foi um susto para ela, uma lesão grande. Fez a biópsia, confirmou realmente, pela cara a gente já sabia.
já com comprometimento na axila, os linfonodos aumentados, e ela não sabia. Porque tem umas que chegam já sabendo, né? Mas essa paciente, incrivelmente, ela não sabia. E isso mostra a realidade de muitas mulheres que vivem uma vida tão louca e não têm informação adequada que façam com que elas fiquem alertas, né? E aí elas não fazem um autoexame. E às vezes ela não tem acesso ao paciente lá no interior, lá no sítio. Se não houver um movimento da gestão pública para fazer com que aquela mulher tenha acesso, que seja um farol para ela chegar para realizar sua mamografia com qualidade, né, Elo? Porque falei para falar você, sobre isso já. qualidade é essencial. Às vezes, eu digo bem assim, melhor não fazer. E aí, doutora, tá pegando esse seu gancho de se conhecer, né? Muitas vezes a gente tá tranquila, vou fazer meu check-up uma vez por ano. Mas entre um ano e outro, o intervalo são 12 meses. Isso também é um recurso que ajuda, de repente, a gente voltar no mastologista antes desse um ano, né? Sim, exatamente. O que é que garante que um ano a gente vai estar seguro? Então, mas veja só. Se você fez a sua avaliação clínica com o mastologista, ele te examinou direitinho, fez mamografia, fez ultrassom, né, mulheres 40 a mais. Se você tem menos, ultrassom, avaliação clínica. Tá tudo bem? Você, um ano depois, existirão exceções, tá? Mas a grande maioria das mulheres, se for detectada com câncer, vai ser pequenininho. Que é esse o nosso propósito. Um ano. Você encontra cedo ainda. Porque o câncer, até ele chegar a 1 centímetro, ele demora 3 a 8 anos. Né? Então, você tem um tempo aí, que é por isso que foi preconizado esse intervalo de um ano. Porém, existem tumores que são muito agressivos. E eles podem aparecer nesse intervalo. E aí é onde entra o seu cuidado. Porque se você estiver fazendo essa avaliação mensalmente, é capaz que você detecte antes de voltar lá com um ano. E sempre é ganho, né? Doutora, eu sei que tem algumas questões, né? Por exemplo, no sentido de as mulheres quando entram na terceira idade, né? As idosas que abandonam bastante esses exames de rotina. Mas eu vou falar muito mais da minha realidade, de mulheres que eu convivo, que são mães recentes, que têm filhos ali pequenos, 3, 5 anos, que eu vejo muito, inclusive até essa semana aconteceu, uma pessoa bem próxima a mim, depois que eu tive filho eu não tive tempo de nada. Isso é muito Mas o menino já está ali com 3 anos, enfim. Então, assim, existe esse cuidado da gente, enquanto mulher, de se preparar toda ali durante a gestação, o pré-natal, e depois que a criança nasce, para pensar de volta na gente. Tem muitas mulheres que não têm essa consciência e também podem ser pegas de surpresa no exame desse, de rotina. Sim. E eu vou dizer mais, Elo, eu acho que toda mulher que está pensando em engravidar, ela deveria fazer um pré-natal realmente, fazer uma avaliação da mama, porque pode ter algum nódulo que você muitas vezes só vai saber depois que teve o bebê. Quando você busca a avaliação, quantos casos de diagnóstico de câncer de mama são feitos em mulheres grávidas ou em mulheres em amamentação? É como se a gravidez fosse uma, assim, bota, assim, pronto, você tá livre, não olhe para sua mama, não. É um momento pleno, não tem outro problema. Não. Inclusive, você pode até fazer mamografia, não é rotina. Mas, por exemplo, a paciente lá com 28 semanas, aí ela percebe um nódulo, né, na mama dela. O primeiro exame é ultrassom, tá? Ela vai para ultrassom. Mas, se o médico que avalia achar que vale a pena fazer uma mamografia para definir melhor aquele diagnóstico, pronto, coloca a proteção e ela pode fazer a mamografia. Existe é como se fosse um jaleco que você de chumbo, né, que você utiliza ali para proteger a barriga da paciente e você faz a mamografia. E sobre essas pacientes? Mas isso é muito raro. Eu nunca fiz nenhuma mamografia em paciente grávida. Uma vez apenas, uma paciente foi fazer mamografia e ultrassom de maneira normal e depois ela descobriu que ela estava grávida, né? Mas correu tudo bem, não houve nenhum problema, porque a radiação realmente é muito insignificante. E essas pacientes, né, que já entraram na terceira idade, é frequente elas voltarem, por exemplo, para o consultório? Olha,
tem muita gente que pensa que a partir do momento que não menstrua mais, ou que, né, tá com 60 anos, é idosa, não Você faz fazer mais nada. mais, né? E a família, normalmente, hoje a idosa é diferente, né? Eu tô com 57, daqui a 3 anos eu sou idosa. Mas a gente tem uma pegada diferente hoje. Mas tem muitas mulheres que com 60 anos se sentem velhas, acabadas e que não acham que merece mais fazer avaliação. Enquanto você tiver expectativa de vida de mais de 6, 7 anos, por exemplo, uma senhora de 90 anos, se ela está bem, se ela está totalmente, Ativa. ela deve fazer mamografia sim. E pasme, a gente está fazendo muito diagnóstico de câncer em mulheres acima dos 80. Por quê? Porque as mulheres estão vivendo mais e a idade é um fator de risco, né? Quanto mais a gente vive, maior o risco da gente ter câncer. Inclusive, não só de mama, outros cânceres. Então, essas mulheres, elas não podem serem, assim, existe uma cegueira da própria família em relação a essas idosas. É como se aquela pessoa não corresse mais riscos, né? Só leva para o médico quando tem problema. E a gente não pode, a gente tem que cuidar das nossas idosas com prevenção também. E realizar a mamografia é uma prevenção importante. A idosa, ela precisa seguir fazendo seu rastreamento mamográfico. Olha aí. Inclusive, tem plano de saúde aí que querem negar a mamografia a partir de 70 anos. Olha só que perigo. É um perigo, é mais um oportunismo, né? Eles negam um direito do paciente e, de repente, colocam aquela paciente em risco. E, muitas vezes, a paciente, inocentemente, acredita que aquilo é bom. Ai, eu tô com 70 anos, não precisa mais fazer mamografia. Tô livre. Muita gente acha isso bom, né? Porque não sabe que continua o risco. Então, é importante, mulheres 60 a mais, realizem suas mamografias, procurem realizar exames em locais onde haja essa preocupação com a qualidade. Doutora, a gente está falando aqui, né, dessa questão da terceira idade, mas existe uma orientação para quando nós, mulheres, devemos começar esses exames preventivos relativos, né, em relação à mama, ou tem algum fator familiar que possa ser que a gente tem que fazer um pouco antes? Como é? Porque acredito que tem gente de todas as idades, várias mulheres nos assistindo. E, tô vendo aqui, tá tudo bem, não precisa, não chegou minha vez ainda. Então, isso muito importante você tocar nesse assunto. Normalmente, o rastreamento mamográfico ele é preconizado para mulheres a partir dos 40 anos, né? Até aquele momento em que ela consiga ir fazer sua mamografia em relação à expectativa de vida. Não existe uma data limite, só é de 40 a 50, ou de 40 a 70, como antigamente o Ministério da Saúde orientava. Agora está lá uma orientação dizendo que depende da expectativa de vida. E como nós mulheres estamos vivendo mais, a gente vai fazer até o momento que a gente estiver pronta para fazer, tá? Entretanto, não quer dizer que eu não preciso fazer antes dos 40 anos. Se eu tenho alguém na minha família, mãe, irmã, né, que tenha tido câncer de mama com, por exemplo, 45 anos, a família, os descendentes, elas devem começar, não só o descendente, se tem uma irmã mais nova, né? Quer dizer, por exemplo, eu tenho uma irmã que é 20 anos mais velha do que eu. Então, se a minha irmã tivesse tido câncer de mama com 45 anos, todas nós, as outras irmãs, deveríamos começar a fazer a partir dos 35, 10 anos antes da data que a nossa irmã teve, ou então da nossa mãe, né? Então, 10 anos, se preconiza 10 anos antes, contanto que não seja abaixo de 27 anos. Não, mesmo que a minha mãe tenha tido câncer de mama com 35, eu não devo fazer mamografia a partir dos 25. Normalmente a orientação é a partir dos 27, né? Então, o 27 normalmente é a data limite para mínimo. Mas a gente também se depara com casos de câncer de mama em mulheres abaixo disso. Nós estamos com uma paciente que é bem conhecida, porque ela topou falar sobre o assunto, né? Ela está no meu Instagram, um depoimento lindo do Dia das Mães, onde ela fala, essa menina ela tem 18 anos, e um nódulo apareceu, acredito que antes dos 17 anos. E ela buscou ajuda, mas muito jovem, todo mundo achou que era um nódulo fibroadenoma, que é um nódulo comum em pacientes jovens. Aí ela engravidou, ela teve o bebê dela,
e estava aumentando, e aquela alteração se tornando mais evidente. E ela ia e até confundiram com uma mastite, porque já era um câncer que tinha evoluído a ponto de ter uma aparência como se fosse um processo inflamatório. A gente diz assim, estourou, porque superficializou, houve uma necrose e aquela lesão, a mama dela bem grande, vermelha, né? E Confundiu os médicos das unidades. Aí ela saiu da unidade do bairro dela e foi para a unidade do bairro da vó dela. Aí lá a médica aí pediu um ultrassom. Quando o médico fez o ultrassom, viu que era suspeito e ele próprio doou a biópsia para ela, porque ele viu que era uma questão realmente de necessidade. E emergencial, né? E ela fez a biópsia e realmente confirmou. E a partir desse momento, eu entrei em contato com ela e foi bem difícil levá-la, né? Porque ela era de menor ainda. Olha só. Então, até o tratamento dela, ela precisava internar num local onde houvesse oncologia pediátrica, né? Que aí ela foi internada lá no Laureano. Agora em fevereiro, ela fez a mastectomia. Antes, ela já começou a fazer a quimioterapia para reduzir e ela tá bem, né? Mas olha só, tanto de tempo que essa menina perdeu. 18 anos. E ela tem uma filhinha de 3 anos. Olha só. E aí a gente tá falando, inclusive, com muitas mulheres que esse ano, né? Acho que quem nasceu em 86, inclusive eu. Já tá convocada. Todas nós que nascemos em 86 fazemos 40. E aí, para essas mulheres, mas, doutora, a gente já tá no mês de maio, já fiz meu check-up lá no início do ano, vou deixar para 2027. Deixe não. Faça logo. Tem que fazer mesmo. Virou o relógio, vamos fazer. Eu acho, sabe? Eu acho que todos os cuidados que a gente puder ter, né? O câncer, ele é realmente traiçoeiro. E é hora, 40 anos, vá lá, faça, desmistifique, você vai ter a sua experiência, não é nem um bicho de 7 cabeças. E aí, pegando esse gancho, né? Fala muito sobre o mamógrafo, né? Sobre dores, que é desconfortável, que é horrível, enfim, tem mulher que sofre antes de fazer. Isso, muito. E aí, doutora, de fato, é mito, é verdade, é uma dor que precisa passar mesmo por ela. Me diga aí. Olha, Elu, e toda mulher que estiver me ouvindo aí, que ainda não fez a mamografia. A mamografia é um exame tão simples, né? Mas ele deve ser conduzido por alguém, né? Uma técnica ou tecnóloga que entenda a importância dele, mas que entenda o medo da mulher também. Principalmente essa primeira vez. Porque essa primeira vez vai ser, assim, fundamental para que aquela mulher entenda que aquilo é totalmente possível de ser feito e que aquilo é importante para ela ficar fazendo anualmente. Se na primeira ela tiver uma experiência ruim, fatalmente, no ano seguinte ela vai ficar arredia e isso pode levar a um afastamento. Então, tecnólogas de mamografia, eu sempre falo sobre isso, né? Elas são infinitamente indispensáveis, necessárias, super importantes para que o rastreamento mamográfico seja feito do jeito que deve ser feito, né? Porque se essas pessoas, né, essas profissionais, elas não tiverem essa empatia de se colocar no lugar da paciente, né? É um exame, imagina, você vai ver, né? Você fica despida, aí eu digo sempre, vai fazer mamografia, vá de calça ou de short, bermuda ou saia, porque lá você vai tirar a parte de cima, aí você não vai ficar peladona só de calcinha, porque isso já causa, eu pelo menos não gosto. Você fica muito vulnerável ali. Né? Então, importante, quem for fazer a mamografia já lembra. E fazer após a menstruação, porque no período pré-menstrual a mama está dolorosa. Procurar ler em lugares em que as informações sejam realmente corretas, porque tem muito sensacionalismo. Hoje, internet, né, é terra de ninguém, as pessoas falam sem a menor responsabilidade, né? Então, procurem ouvir. Vão no site da Sociedade de Mastologia, da Brasileira, que tem excelentes conteúdos, né? No Instagram, tem muita coisa boa. Doutora, a gente... pode continuar. Aí você vai dessa forma, roupa de 2 peças, né? Procure se informar do local onde você vai fazer, porque é importante que você saiba aonde você está botando, não é o seu pé, não, é o seu peito. Vamos lá, onde que a gente está botando o peito, porque dali vai depender a sua segurança, né?
E a técnica ou tecnóloga, ela tem que fazer esse exame, entendendo que aquela paciente está com medo. Você vai posicionar, vai comprimir, e a compressão é importante porque a compressão espalha os tecidos e faz com que a gente tenha um diagnóstico mais preciso. E, além disso, reduz a radiação. Tem lugar que diz, no lugar tal é tão bom, nem aperta a mama. Opa, tem alguma coisa errada. Porque precisa fazer a compressão, né? Você não vai trucidar a mama da pessoa, né? Mas você tem uma compressão que é necessária. E os aparelhos mais modernos, eles ditam até onde você deve ir. Exatamente. Né? Porque antigamente era manual. Você ia apertando, apertando. Ainda hoje a gente utiliza a ferramenta manual quando o paciente não suporta de jeito nenhum, porque isso é muito particular. A outra questão, a minha experiência com mamografia pode ser totalmente diferente da sua. Eu faço minha mamografia sempre, desde que eu fiz a primeira vez, eu nunca tive nenhum problema, né? Talvez por saber da importância e tal, mas eu tenho colegas médicas que são mastologistas e sentem um desconforto, né? É muito pessoal, mas a maioria faz o exame. Quando você faz tudo direitinho, respeitando o medo da paciente, posicionando, dizendo tudo que você vai fazer, olha, fazer assim, você vai relaxar, posiciona. As minhas técnicas, eu sempre as tive como parceiras, sabe? Eu compartilho todas as informações com elas. Né? Muito. A minha clínica lá, a minha sala, a porta da minha sala de atendimento dá de porta para a sala da mamografia. Qualquer dúvida, antes dela fazer, olha, gente, se vocês tiverem dúvida, antes venham aqui, batam aqui que eu vou lá. E muitas vezes eu vou lá ver, doutora, eu vi, tem uma feridinha, tem um negócio esquisito, a paciente está referindo que tem alguma coisa, mas eu não tô percebendo. Vou lá, examino. Esse tipo, é um tipo artesanal de fazer o exame, é o que eu falei. Não tem digital que faça isso. Pode ser um mamógrafo melhor, ele não vai passar a segurança que a paciente precisa, porque ela tá vendo o aparelho lá, ela vai ter medo sempre, mas é a gente que está ali fazendo aquele meio de campo que vai fazer com que ela se sinta. E aí é correr pro abraço que dá tudo certo. Doutora, a gente vê muito, assim, principalmente em rede social, se a gente for lá passar o tempo inteiro aquelas propagandas, né, de cirurgiões plásticos para contorno da mama, prótese e tal, e mastopexia, é tanta coisa que aparece lá, que aí eu fico me perguntando, será que as mulheres elas estão preocupadas também só com essa parte estética, mas elas estão fazendo esse tratamento preventivo? O médico, o cirurgião plástico, ele também tem ele deve ter essa responsabilidade de passar todos esses exames preventivos antes também de fazer, porque hoje em dia qualquer pessoa pode fazer uma cirurgia plástica. E se também, não sei se muita gente pode ter essa dúvida, se o silicone, enfim, qualquer outra coisa que venha fazer na mama pode mascarar, por exemplo, um câncer, um nódulo. Bem, todo cirurgião plástico responsável, ele sabe sim do risco daquela mulher ter algum problema. Então, eu não me preocupo com relação a isso. Aquele profissional bem formado, responsável, se a paciente tem 40 a mais, ele vai pedir a mamografia. E se a paciente tem 40 a menos, vai pedir ultrassom. E eu ainda dou uma orientação. Às vezes a paciente tem 30 e 35 anos, vai fazer uma plástica. Pedem ultrassom. É o que normalmente se faz, mas eu tenho uma sugestão particular. Aquela paciente é a única maneira da gente ver a mama dela antes de uma cirurgia é ela fazendo a mamografia. Então, eu sempre digo, olha, faz a mamografia para poder a gente ter esse parâmetro da tua mama antes de mexer, né, cirurgicamente, porque aí modifica cicatrizes, fibrose, né? Então, eu ainda oriento isso. Às vezes eu faço ultrassom e coloco lá. Sugere-se diante da iminência, né, de cirurgia plástica ou redutora ou de implante, realização de mamografia. E a maioria dos colegas acata, porque entende que é um olhar refinado que a gente tem ali no dia a dia. Já aconteceu, não uma nem duas vezes, algumas vezes de pacientes que fizeram a mamografia antes de fazer a cirurgia, da gente detectar alterações que só eram vistas na mamografia, então, inclusive câncer.
Então, se tivesse, por exemplo, colocado o silicone, fosse fazer esse exame depois, talvez não mostrasse. Não, porque o silicone, se for a inclusão só, né, isso é mais comum de acontecer quando você remove tecido, né? Porque imagina, aquela paciente que fez a mamografia antes de fazer a cirurgia, que eu encontrei uma lesão, que era um câncer, e que só era visto na mamografia, porque eram microcalcificações, não é visto no ultrassom. Se aquela paciente tivesse feito a cirurgia, o que acontecia? Ia ser feita a cirurgia, aquela lesão podia ser até que ela saísse, ou que ela saísse parcialmente, e depois a mama toda modificada, você não ia de repente encontrar aquela lesão da forma que você encontrou antes de mexer. E aí isso poderia retardar um diagnóstico e comprometer o tratamento dessa mulher, né? Entendi. Doutora, a gente aqui, né, já falou tanto um pouco assim sobre a sua vida, sobre esse seu diagnóstico, sobre a prevenção e recentemente, né, agora em 2026, a senhora trabalhou num projeto, nasceu esse projeto que tem tudo a ver, inclusive, com o que a senhora faz, né, que é a Clínica Pérola. E aí eu vendo, né, acompanhando nas redes sociais, tem muito desse seu olhar clínico, afetivo, de acolhimento, humanizado. E vocês estão lidando diariamente ali com mulheres. Queria que a senhora falasse um pouco sobre como é que foi, como é que nasceu esse projeto, que a senhora até já começou aqui a falar, olha, minha sala é do lado Da sala da Então, isso mamografia. muitas vezes não existe em lugar nenhum. Não existe. Eu sempre trabalhei, eu sempre tive uma paixão, assim, sem remédio mesmo, né? Pela mastologia e principalmente pelo significado disso na vida de cada mulher que eu atendo. E eu estou falando aqui de uma forma assim, a gente que é médico, a gente trabalha o tempo todo com insegurança mesmo, porque a gente sabe que a gente não vai acertar tudo, que tem coisas que fogem da nossa capacidade, né? A gente tem também limitação, mas dentro do possível, eu sempre me dediquei com muita vontade a isso, sabe? Eu não tenho preguiça, não. Eu gosto mesmo de, como diz, escarafunchar a minha paciente, saber da história dela. Tem uma coisa que hoje a tecnologia nos dá, que é a possibilidade da gente ter os exames da paciente, as imagens. E às vezes a paciente se desfaz, ou então chega só com um laudo. E você tem aquela imagem ali que você compara com o que você está fazendo agora. E às vezes tem uma bobagemzinha que não tinha no outro exame. E é ali que está o perigo. E você encontrar isso nesse momento é assim, é salvador para a paciente, é a cura garantida. Não tem outra maneira mais assertiva e mais assim, pá, de você encontrar e determinar a mudança de história daquela mulher do que o diagnóstico precoce. Falei para você, em relação aos tratamentos, né? Evoluiu muito. Hoje a gente tem drogas fantásticas, mas que ainda não chegam para todas as mulheres. E o rastreamento mamográfico, ele não chega, mas ele deveria e ele tem condições de chegar. Falta uma vontade aí de algo superior a gente, né? Mas dentro da minha possibilidade, com o que eu tenho, que é um mamógrafo bom, que é a minha experiência de 30 anos, então eu me sinto muito à vontade para falar sobre isso, gente, porque não é uma propaganda enganosa. Eu realmente, quem conhece a minha história sabe do meu compromisso não só com a paciente que vai para mim. O meu compromisso é com cada mulher, em qualquer canto que ela esteja, de tentar ajudá-la a chegar no diagnóstico precoce. E eu sei que isso é possível com esses cuidados. Então, quando eu decidi que eu estava um pouco perdida, me associando a outras pessoas que não tinham a mesma entrega, Essa mesma porque isso é visão muito sua. particular. Eu te garanto que eu perco financeiramente muito com essa minha maneira de atender, né? Mas para mim isso é tão, tão importante que supera qualquer perda, entendeu? Na verdade, não vou dizer também que eu não preciso cobrar o valor dos meus exames, porque eu preciso manter, né? E que há um investimento em tecnologia, Isso. em tudo isso. E são 30 anos, né, Elo? Eu sou profissional liberal, eu tenho que pensar na minha dignidade de vida, né? Mas eu faço o que eu posso da forma mais responsável possível
E eu vejo que é possível, né? Então, a pérola é isso. É a consolidação do que eu sempre sonhei e agora num espaço que é pequeno, mas é tão cheio de amor. Quem entra lá no espaço, sabe, não é... Eu convido aqui até as pessoas a irem, né, conhecer a Onde pérola vocês estão localizados, doutora? no Eco Business, no 23º andar, né? E a vista é de tirar o fôlego. Então já quebra um pouco aquela história do medo, né? As pessoas chegam lá, opa, se perdem um pouco na natureza, que é Deus purinho, né? Um marzão lindo. E a gente, toda a clínica, ela tem uma decoração voltada para a navegação. Então você vai ver estrela do mar, você vai ver conchas, búzios, né, pérolas por toda parte, bússola, farol, lupa, porque a navegação é um conceito médico dentro da oncologia que diz que todo paciente ele deveria ter um navegador junto com ele. Navegar junto com o paciente com uma suspeita de alguma coisa é você oferecer para ele as etapas de uma maneira clara e ir junto com ele. Então, eu me sinto assim uma navegadora, eu sou mesmo a capitã lá da Pérola e a gente vai conduzindo essas mulheres da forma mais respeitosa que a gente consegue e eu acredito que esse trabalho que está começando, quer dizer, não começou agora. O nome Pérola não é por acaso. Sim, explica, é muito legal. Inclusive, eu vou mostrar aqui até para as pessoas esse cuidado, né? Ela tem aqui, até deixar aqui escondidinho, olha, aqui as pacientes recebem... Lê a frase que está aí. Pérola, vamos lá. Assim como as pérolas, a força feminina nasce da superação e do tempo. Que você nunca esqueça o valor que carrega. Eu vejo essa frase aí, ela serve para cada uma de nós. Todas as mulheres. Ela estava falando de pérola e de fato, gente. Ela trouxe aqui uns mimos pra gente. Olha isso aqui. Então, se o mimo da pérola tem muita pérola, imagine lá na clínica. Então, E tudo, além de ter a pérola, tem a mão feminina, porque isso foi feito lá em São Bento, né? E quem bordou foi uma artesã daqui, Giselda. Sabe, carrega a história de muitas mulheres, uma simples bolsa, né? E a cheio de própria... significado. Né? Isso. E a rede, que essa rede é exatamente... Eu me sinto como uma pescadora de pérolas, né? De você realmente jogar a rede e trazer essas mulheres de uma forma delicada e fazer com que elas entendam o significado, né, da pérola, que é isso, é superação, é você enfrentar. Mulheres que têm câncer de mama são pérolas, né? Pérolas preciosas, porque elas encontram ali a cicatriz que causa qualquer micro-organismo na concha, né? Vai criar ali uma ferida e a concha vai produzir uma substância chamada nácar. E é o nácar que vai recobrindo aquela ferida até formar a pérola. E as mulheres, elas são muito isso. São camadas e camadas de superação de problemas que a gente enfrenta o tempo todo. Não estou falando só de mama, não, né? A história da mulher que tem um câncer de mama e supera foi o que me levou a fazer a correlação. Mas com a maturidade... Hoje eu percebo que toda mulher é pérola mesmo, eu digo que somos todas pérola, né? Porque todas nós estamos o tempo todo superando. Doutora, acredito que, assim, como a maioria dos médicos, né, dependendo da sua especializada, ele tem um pouco ali também de psicólogo, mas mastologista, ela tem além do mais, porque assim, você está lidando ali com um resultado muito técnico, muito preciso, né, com um investimento de conhecimento mesmo, de bagagem, de também a tecnologia ajudar bastante, mas também não é só isso. De jeito nenhum. Então, como é também esse acolhimento? Você fala muito de acolhimento, eu tenho certeza, porque a gente conversando, eu já me sinto abraçada. Então, nesse dia a dia também, a senhora também leva esse brilho nos olhos, esse abraço, esse conforto. O tempo todo. Eu tenho tranquilidade que eu não faço distinção. Se a minha paciente tem dinheiro, se ela é rica, se ela é pobre, qualquer pessoa que chega a mim, eu atendo muita gente no interior, pessoas simples demais, e aprendo muito com essas mulheres também. Às vezes mais com elas do que com pessoas que são culturalmente, teoricamente mais capazes, né? Mas eu acho que quando a mulher está ali para você examinar, ela tem uma fragilidade, né? Independente de qualquer coisa. Eu sempre me esmero realmente para poder, assim,
corresponder à responsabilidade que ela está depositando em mim, né? Ela está indo ali para eu avaliar, para eu explicar para ela. Eu não tenho preguiça de explicar. Tem gente que passa remédio. Para mim, a cura começa com a informação. Quando um paciente está com medo e você informa para ele da forma correta o que está acontecendo para ele sentir aquilo e que aquilo não é nem, que ela não precisa ter medo, isso é uma cura límpida, né? Assim, sem eu colocar nada que vá confundir ou que vá ser um placebo ou que vai fazer com que aquela paciente faça um investimento em outra coisa que não tem necessidade. A gente vê muito as pacientes de rede pública sendo tratadas de coisas que não precisa tratamento, precisa esclarecimento. A mastalgia cíclica, que é uma dor que a gente sente na mama, um desconforto no período pré-menstrual. Ora, você pergunta para a sua paciente, você observou que você sente mais? Ah, doutora, é verdade, eu sinto mais perto da menstruação. Pois olha, isso acontece porque existe um hormônio, que é a progesterona, que atua nessa fase, fazendo com que a mama fique mais sensível, fique inchada. Tem meses que é mais, tem meses que é menos, porque a progesterona ela não é produzida todo mês da forma igual. E dependendo se a gente aumenta de peso, se a gente está se alimentando de uma forma mais condimentada, com mais sal, o sal retém líquido, a gente fica mais inchada. Então, se a gente está usando um sutiã muito apertado, porque o sutiã ele não causa câncer, como tem muita gente que diz que sutiã preto causa câncer, umas histórias, né? Mas ele aperta a mama que já está sensível. Então, aquele sutiã de aspa, né? Se você usa sutiã de aspa, o ideal é você comprar um número que realmente seja o seu. Porque aquela aspa aqui, pegando aqui, estrangulando a sua mama, mesmo quando você tira, você vai ficar com aquela sensação de que tem alguma coisa doendo, né? E isso pode ser confundido. Então, essa mulher, eu vou bisbilhotar a vida dela, saber como é que é aquela dor. E na imensa maioria das vezes eu vou dizer, fique tranquila, porque isso faz parte do seu ciclo. É a sua função como mulher, é você sendo mulher mensalmente. Não precisa remédio para isso, Elu. Doutora, tem uma portaria recente, né, que saiu agora nesse mês de maio, que até a gente conversando nos bastidores, para simplificar para quem está em casa o que é que significa essa nova portaria, mas é muito alusiva ao caso da Angelina Jolie, que esse caso todo mundo ficou sabendo, né? A Angelina é uma querida, é uma diva maravilhosa, porque ela revolucionou a mastologia quando ela expôs que ela tinha uma mutação, né, num gene, no BRCA1, que aumentava o risco de ter câncer de mama. E ela, ciente disso, ela foi lá e fez a mastectomia, né, subcutânea, poupadora de pele. Ela tirou o tecido mamário. E, posteriormente, ela também fez a ovarectomia, que é a retirada do ovário, para reduzir, porque a possibilidade dela ter câncer de mama e ovário era bem importante, porque ela era mutada. E como é que ela descobriu que ela era mutada? Porque a família dela, vários casos de câncer, então ela foi lá e descobriu isso, que ela podia fazer esse teste, esse mapeamento, para saber se ela teria chance de ter também. E ela tinha. Isso é um exame caríssimo. Na época da Angelina, então, era assim, era impossível da gente ter acesso. Depois dela, barateou, e agora, que maravilha, no Brasil a gente vai ter acesso a esse exame pela rede pública. Contanto, não é toda mulher, eu quero fazer. Não, gente, tem que ter a história, tem que ter uma avaliação da sua história para poder ver se você tem indicação de fazer, né? Em torno de 10% das mulheres, 5 a 10% das mulheres que são mutadas. Então, a maioria não é. E o fato de você não ser mutada não quer dizer que você não tenha câncer de mama. Isso é o outro grande problema do câncer de mama. A gente não tem uma causa exata. Então, é importante que todas nós saibamos que a gente pode ter, independente da história familiar e independente de ser mutada, mas aquela mulher que sabe que ela tem um potencial maior, e ela comprova isso através desse teste, ela pode organizar a vida dela. Por exemplo, se ela tem 25 anos, 30 anos, ela pode congelar os óvulos para ela ter um filho, se ela não está podendo ter filho agora. Pode congelar os ovos. Ela vai participar de um rastreamento diferente. Ela vai fazer ressonância, ela vai ter uma avaliação com o mastologista mais frequente, porque ela está antenada que ela pode ter. E ela pode também
de repente optar por fazer, não, eu quero tirar minhas mamas. Doutora, como é que está, na verdade, na prática, o acesso da mamografia no Brasil? Eu sei que a senhora atende em bastante lugar diferente, inclusive fora do Nordeste, né? Atende no Norte também, e aqui, na realidade da Paraíba, tanto na capital, mas como lá também no interior também. Então, como é que está esse acesso? A gente acompanha nas redes sociais, principalmente novos programas, né, do Ministério da Saúde, como Carreta da Saúde, inclusive nos depoimentos de muitas mulheres que nunca tiveram acesso, até passando dos 40, passando bastante dos 40, nunca fizeram, na verdade, a mamografia, mas de uma maneira geral, como é que a senhora avalia esse acesso das mulheres à mamografia e ressaltando, né, a qualidade também? Pois é, Elô, eu penso que deveria haver por parte da gestão um entendimento maior da importância desse exame. A banalização da mamografia como apenas um exame e a disseminação da propaganda, né, dizendo temos mamografia, aumentou o número de mamógrafos, mas não é sobre quantidade. Eu sempre falo isso há 30 anos. É sobre qualidade. Então a gente ainda vê aqui na capital ainda pessoas que acham que estão fazendo um trabalho legal, mas que elas não entendem que para realmente ser um trabalho legal, tem muito mais coisas associadas do que o simples mamógrafo. Você pode ter um mamógrafo top, tá? Um mamógrafo de última geração. Se você não tiver aquela rede, a técnica boa, a impressão dos exames, Importante a impressão. a impressão dos exames, impressão em papel, inadmissível. Disponibilidade em QR Code. Sim, você pode disponibilizar em QR Code, mas você precisa, na nossa realidade atual, ainda disponibilizar em radiografias, né? As impressões, elas precisam ter qualidade, porque o médico que vai atender o paciente, lá no interior, ele pode não ter ele não vai ter um monitor específico para aquela avaliação. E você olhar a mamografia em computador ou em celular é banalizar um exame que não pode ser visto dessa forma. Se a gente está querendo reduzir mortalidade por câncer de mama, primeiro a gente tem que capacitar quem está na ponta para oferecer esse serviço da forma que deve ser. Gente, são muitos anos de luta. Eu sou ativista mesmo e eu sempre falo, e eu falo com propriedade, porque no meu serviço eu procuro oferecer isso. E eu sou uma pessoa que não sou herdeira, não tenho posse, mas eu arrocho as minhas finanças para poder oferecer para as minhas pacientes a melhor qualidade que eu consigo. Porque que um serviço público que tem recursos, por que isso é possível? Está faltando entendimento, está faltando vontade, está faltando comprometimento e respeito com a mulher. Né? Doutora, e em relação também a, por exemplo, quem está assistindo já entendeu, né, depois dessa nossa conversa, dessa nossa aula, que infelizmente a gente está se dirigindo para o fim, mas eu ainda tenho umas 2 ou 3 perguntas para fazer, já entendeu da importância, né, desse rastreio, de ter ali a sua mastologista, de fazer esse acompanhamento de perto, mas além de tudo isso, né, hoje a mulher está assistindo a gente, quais são aqueles sinais básicos que ela, ao se ver, ao se tocar a partir de agora, ela precisa prestar atenção? Alguns sinais de alerta é possível, eu estou falando independente dos exames. Sim. Bem, o mais comum é o nódulo, né? Você palpar uma área endurecida na sua mama. Ou nódulo, ou espessamento. Tem gente que diz assim, eu tô com caroço. Tem gente que diz, doutora, é uma glândula, né? Qualquer coisa diferente do habitual, aí da importância de você ter uma constância de avaliar, é porque se você tem isso, você vai perceber alguma coisa diferente quando essa coisa também já é um pouquinho grande, como você falou. O autoexame, ele não substitui os outros exames, mas ele pode ajudar você a dar um passo mais rápido, né? Retração da pele. Às vezes o mamilo entra, às vezes a areola, quando você levanta o braço, você percebe uma retração da pele, né? Aqui nessa região ou aqui no meio. Lembrando que a mama, tem gente que tem mama quase aqui embaixo da clavícula, a mama volumosa. Então você
A maioria das alterações acontece no quadrante superior lateral, que é esse próximo da axila, porque tem mais tecido mamário. Mas pode acontecer em qualquer canto. Já fiz diagnóstico de câncer de mama no meio, entre as mamas. Então, a gente tem que olhar tudo, né? Então, observando áreas vermelhas, né? Pacientes que percebem alguma coisa avermelhada e tudo, existe o carcinoma inflamatório, né? Aí você vai lá no Google, aí tá lá, poldo-orange. Poldo-orange é uma pele em casca de laranja, que pode estar associado com câncer, né? O câncer inflamatório ou um câncer de mama avançado. Mas pode ser apenas um processo inflamatório. Existe uma alteração hoje muito frequente relacionada muito com o estresse, né? Que é a mastite granulomatosa. É uma alteração de difícil tratamento, que drena, às vezes formam vários abscessos em ambas as mamas e é difícil para tratar. Às vezes a paciente fica 3, 4, 5 anos com aquilo e a gente tratando corticóide, anti-inflamatório, antibiótico, né? Tem outras drogas agora, mas é bem difícil, porque tem a ver, é como se o organismo da mulher tivesse reagindo contra a própria mama. Então, é difícil, mas é possível tratar com paciência, né? Então, as mais comuns são essas: secreção no beco do peito, saindo espontaneamente por um único bico, né? Ou mamilo, papila. É importante ir procurar a avaliação. Na imensa maioria das vezes, também digo, viu, gente? Se a gente for apertar o bico do peito da gente com vigor, a maioria de nós vai sair um tipo de secreção. Não apertem, viu? É importante, quando essa saída é espontânea, é importante avaliar, né? Se for sanguínea, ou tiver a cor de água transparente, é quando há maior risco. Doutor, em relação ao controle do peso, né? Assim, eu sei que não tem uma fórmula mágica, mas independente dos problemas de saúde que a gente passa por aqui nessa mesa, que entrevista vários profissionais de saúde, sempre tem a tal da dieta, a atividade física. E a senhora falou bem, até nos bastidores, antes da gente começar aqui, controle do peso é muito importante. Muito importante, gente. A mulher brasileira, ela está caminhando. Talvez um dos fatores que tenha elevado o número de casos é exatamente são os hábitos, né? E os hábitos alimentares, por conta do sobrepeso, por conta do sedentarismo. Então, a mulher que tem essa noção, e essa noção deve ser implementada desde muito cedo. Mulher tem peito, tem que ter consciência de que o sobrepeso ou a obesidade aumenta o nível de risco para você. E não se trata de vaidade, se trata realmente de segurança. Vale a pena adotar hábitos saudáveis, né? Tanto a questão da dieta, alimentação mais equilibrada. Não precisa ser ninguém seco, cadavérico, mas é importante controlar e fazer também uma atividade física. É salvador. Doutor, e para quem ainda está pensando, né, depois disso tudo, dessa aula, dessas orientações, de tudo isso, mas para quem ainda está pensando, que está, vou adiar mais um pouquinho, vou deixar para lá, acredito que está tudo bem aqui, porque a gente tem uma autoconfiança, né? Está tudo bem, eu não estou sentindo nada, está tudo certo, vou deixar para depois. Para essas mulheres ainda que não tomaram a atitude de vou entrar em contato, vou agendar meu exame, qual a mensagem principal que a senhora deixaria? Existe por parte de muita gente uma interpretação equivocada sobre fé. A gente ouve muito assim, mas não estou sentindo nada, eu tenho fé em Deus que não vai acontecer comigo. Isso é um erro tremendo, né? Porque a fé não te exime do risco. Você, com toda a fé, você pode ser uma santa, mas você pode ter câncer de mama. Inclusive as freiras, né, exatamente por não terem filhos, e normalmente tem uma dieta mais, né, então o sobrepeso nas freiras também está associado com maior risco de câncer de mama nesse grupo, né? Mas, gente, é tão importante realizar a mamografia. Não só a mamografia, ter essa consciência de que a mama é uma estrutura tão feminina, que faz parte da nossa identidade. Simbólica, e né? Isso, simbólico. E simbólico, e também não é só nem o simbolismo, é realmente o realismo que ela imputa na nossa vida, né? Mulheres que retiram a mama, elas têm um impacto psicológico muito, há uma agressão. Tanto é que tem também agora, viu? Vou aproveitar para falar sobre a lei
que determina que as mulheres houve um aumento, uma ampliação do valor para a reconstrução mamária pela rede pública. Antigamente era R$ 500 que eles cobravam, que eles ofereciam para o médico que ia realizar, para a equipe toda. Agora são 5.000 e pouco, né? E muito, aliás. Então isso vai fazer com que mais mulheres tenham acesso à reconstrução. E isso muda totalmente a história da mulher, né? Mas a mama, ela faz muita falta. E é muito importante que a gente sabe que a gente pode contribuir de alguma forma para reduzir, para amenizar essa dor da perda, né? Com tratamentos menos agressivos, né? E com a cura, que é possível em mais de 95% dos casos, quando encontra precocemente. Então, vale muito a pena você repensar sobre a importância da mamografia e se informar em locais onde seja possível realmente você confiar. E deixa eu relembrar aqui, né? A gente, infelizmente, está terminando por hoje a nossa conversa, doutora, mas eu sei que na clínica, na Pérola, né, tem muita prevenção, tem muito cuidado, tem muito acolhimento, tem muito amor, tem muita tecnologia, Sim. tem 30 anos de bagagem aí. E aí eu gostaria que a senhora também deixasse esse convite para as mulheres que ainda não conhecem, né, o novo espaço da doutora Joana Barros. E aí, passe seu Instagram, passe o local, porque a gente não precisa esperar para o mês de outubro, né? Para o outubro rosa, não precisa. Pronto, gente, vou aproveitar aqui para dizer, assim, de coração, é um espaço que foi pensado com muito carinho, com muito, assim, olha, vocês vão lá que vocês vão entender, em cada canto daquele espaço tem muito amor, né? Tem muito respeito por cada uma de vocês. E o meu Instagram é doutora Joana Barros, mastologista. Eu sempre estou compartilhando dessa maneira, assim, muito acessível. E o Instagram da Pérola é Clínica Pérola, né? A gente atende no Ecobusiness. Por enquanto, eu não tenho credenciamento, estou correndo atrás, né, de credenciamentos da Unimed. O pessoal me cobra muito. Doutora Joana, você não vai atender a Unimed? Gente, eu estou tentando, mas existe, no momento ainda, Eles não estão abrindo credenciamento para ninguém, mas eu estou tentando lá ver do jeito que eu posso, porque eu não quero abandonar minhas pacientes de maneira nenhuma. Tem paciente que eu acompanho há 30 anos. Imagina, de repente, você não... E as pessoas estão em condições financeiras difíceis, né? Então, você... Não vou poder ir para a doutora Joana porque eu tenho meu plano de saúde. Entendo, não sou eu que não quero. Estou tentando e vou fazer isso com o maior carinho. E é isso, a Pérola está lá esperando por vocês vão gostar. Eu tenho uma equipe muito querida, muito empática, que a maioria está comigo há muito tempo, né, as meninas. E é isso, convido vocês e tem uma vista linda, é um mirante, na verdade. Doutora, então parabéns por esse trabalho, por esse sucesso. A Pérola só tende a crescer. Conte com a Dr. Play sem precisar passar a sua mensagem para alcançar mais e mais pacientes. Orientar mulheres que precisam realmente se alimentar dessa fonte e que lá na Pérola vai ter todo o cuidado, todo o carinho que quem é sua paciente já conhece, como eu, e recomendo de fato porque ela faz tudo com muito amor e brilhando esses olhos. Então, parabéns, viu, doutora? Espero você, viu? Estarei lá fazendo a minha mamografia com 40 anos e dando exemplo, viu? Muito bem. Então, gente, a gente vai ficando por aqui e até semana que vem com mais um Dr. Play Podcast.